Olá, queridos, paz, tudo bem? Felizmente, mais uma vez, nós estamos impedidos de estarmos juntos em virtude dos novos decretos, mas nem por isso a gente vai deixar de trazer a lição da Escola Dominical neste domingo. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao presbítero Dorinês pela oportunidade, pelo convite de estar me dirigindo a vós, e também pelo nosso pastor Emerson, mais uma vez, pela confiança de eu poder estar me dirigindo ao seu rebanho. Queridos, na lição de hoje, indo para a nossa lição propriamente dito, seria a lição de número 9, 28 de fevereiro de 2021, que fala a respeito, o tema da lição é Vivendo o Fervor Espiritual. Uma série de lições a respeito do verdadeiro pentecostalismo, uma lição escrita pelo pastor Ezequias Soares. O textuário da nossa lição, dessa lição de hoje, ela encontra-se em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática nos diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura em classe encontra-se em Efésios no capítulo 5, verso 15 a 20, nós vamos lê-lo, diz assim as Escrituras. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição, o principal é mostrar a necessidade de viver o fervor espiritual. E isso se dá da seguinte forma, destacando a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e prevenir a respeito da frieza espiritual. Então, queridos, falando sobre o fervor espiritual, né? A lição ela vai falar sobre vivendo o fervor espiritual. E esse verbo vivendo, na verdade, o vivendo ele é um gerúndio do próprio verbo viver, e o gerúndio em si ele indica uma continuidade, né? Um desenvolvimento, uma ação duradoura, algo que acontece com frequência. E o viver esse fervor espiritual é justamente isso, é uma vida de fervor que precisa se constituir numa prática cotidiana. Ou seja, é uma busca diária da presença de Deus em nossas vidas. Meu pai ele sempre diz, né, que a vida cristã é uma bola que você joga para cima, né? Ou ela está subindo ou ela está descendo. Se ela está parada porque já começou a descer. Então, às vezes, algumas pessoas a gente vai conversar com como é que você está? Tudo bem? Tô meio parado. Não está parado, já está descendo. Então, nós precisamos diariamente nos munir, nos abastecer desse combustível do Espírito Santo para podermos sempre viver em novidade de vida, sempre crescendo na graça e no conhecimento. Senão, a gente vai perdendo forças e vai decrescendo desse estado que nós temos. Tem um hino que eu me lembro, o pastor, nosso querido, saudoso pastor José Alves, ele sempre cantava que era a cada passo, né? Que era a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo label. Aí o refrão vai dizer: a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Então essa é a vida cristã. A nossa vida cristã ela é uma vida de busca constante pela presença de Deus para que nós cada vez mais venhamos a nos aproximar dele. Para a honra e glória do seu santo nome, Deus nos propicia tanto a sua palavra, a revelação da sua palavra, como a oração, como uma ferramenta extraordinária que nós temos de nos achegar diante dele.
Eu gostaria de trazer uma passagem também de Romanos, no capítulo 12, versículo de 1 a 2, e fazer um contraponto com Efésios, para a gente entender exatamente o que Paulo queria nos mostrar quando ele fala a respeito dos dias maus e a solução que ele traz quando ele fala a respeito de enxervos do Espírito. O apóstolo Paulo ele também fala aos Romanos, e de uma maneira diferente, mas o conceito não foge, o conceito é o mesmo. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 a 2, Paulo vai escrever o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós formos ver, tanto em Efésios como em Romanos, em Romanos a gente vai ver Paulo escrevendo: não vos conformeis com este mundo. E aos Efésios a gente vê Paulo escrevendo: porquanto os dias são maus. O problema aqui é o mesmo. O problema que nós estamos enfrentando é o contexto que nós estamos vivendo, tá? Porque diariamente nós somos minados com valores decaídos que a sociedade insiste em que nós abracemos esses valores. Nós temos alguns valores constituídos, alguns valores absolutos de família, a respeito da nossa moralidade, a respeito do que é certo, do que é errado, só que esses valores eles têm sido confrontados e por causa do relativismo, tem sido colocado em xeque esses conceitos, qual é o conceito de família, a própria sexualidade em si e a moralidade, como nós já falamos, e pouco a pouco esses conceitos vêm permeando as nossas igrejas pela nossa falta de disciplina diária da devoção e pela palavra e pela oração, ou seja, a nossa negligência na prática constante da busca pela palavra e da busca pela oração tem nos deixado, de certa forma, fragilizados para aceitarmos determinados valores que a gente acaba inconscientemente permitindo que entre no nosso meio. E se nós estivermos diariamente buscando a presença de Deus, nós fatalmente não aceitaríamos certas coisas que hoje nós aceitamos. Eu não sei se você já teve a experiência, às vezes quando você tem um momento assim muito intenso com Deus, muito forte, uma experiência muito forte com Deus, com o Espírito Santo, parece que naquela semana tudo é pecado, você não coaduna com certo tipo de coisa, aí o tempo vai passando e daqui a pouco você já começa a aceitar certo tipo de coisa. E a vida cristã é justamente isso. Então, quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus, mais nós vamos aceitar os valores que a sociedade nos impõe. Quanto mais nós estamos próximos da presença de Deus, mais nós estaremos protegidos com relação a esses valores e mais nós estaremos impactando a sociedade com os nossos valores. E a solução, o problema é o mesmo, é o mundo, são os valores, é onde nós estamos inseridos, mas a solução também é a mesma para o problema. Aos Romanos, Paulo escreve: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a partir do momento que nós vamos renovando a nossa mente com o entendimento da palavra de Deus, nós não vamos nos acostumando com as coisas que acontecem no nosso meio. E aos Efésios, Paulo vai escrever: enchei-vos do Espírito. Ou seja, a transformação da renovação do nosso entendimento, ele é feito pelo Espírito Santo. E à medida que nós estamos fazendo isso, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Ou seja, a resposta para que nós não sejamos presas de Satanás neste mundo vil que nós vivemos é transformarmos a nossa mente à medida de que nós estamos sendo diariamente sido preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos. Nós somos vasos e precisamos estar constantemente transbordando o Espírito de Deus para que nós não venhamos a nos acomodar e não venhamos a aceitar esses valores como coisas normais. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer.
Então, se nós começarmos a aceitar esses valores, fatalmente nós nos distanciaremos da presença de Deus e o mundo aí então começa a ser atrativo. Aí as coisas de Deus já não são mais atrativas e sim as coisas do mundo. Então, quando isso está acontecendo, quando o mundo ele se torna mais atrativo do que as coisas de Deus, isso já é um indício da nossa frieza espiritual, que nós estamos nos paulatinamente, gradativamente, lentamente nos afastando, porque isso não é da noite para o dia. Isso vai acontecendo bem devagar e quando a gente menos espera, nós já não temos mais o que o salmista Davi chamava de a alegria da salvação. 1 Coríntios capítulo 2, né, o verso 14 e 16 vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então é justamente isso, nós precisamos estar diariamente em contato com a palavra de Deus, diariamente buscando a presença de Deus, para quê? Para que nós venhamos a ter e continuar tendo a mente de Cristo nas nossas mentes. As nossas mentes serem levadas cativas, como o próprio apóstolo vai falar, que nós precisamos levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo para que ele domine as nossas ações. E aí, conforme o próprio apóstolo Paulo ele fala, até o ponto em que nós realmente sejamos mortificados a nossa carne, porque nós fomos crucificados com Cristo. Então, isso precisa ser uma realidade. Se isso não é uma realidade nas nossas vidas, nós nem cristãos poderíamos estar nos considerando. Porque para sermos cristãos, nós precisamos morrer com Cristo. E a partir do momento que nós morremos com Cristo, os nossos desejos, as nossas paixões, elas também, juntamente com Cristo, foram sepultadas. E a partir do momento que Cristo ressuscita, a Bíblia nos diz que com Ele também somos vivificados para viver em novidade de vida. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí Efésios, né, no capítulo 4, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 13, ele vai dizer, e ele mesmo, está falando de Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual que é o objetivo de tudo isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa estatura completa de Cristo, esse pleno conhecimento, unidade da fé, varão perfeito, nada mais é do que trazer o caráter de Cristo para dentro de nós. Então é ser cristão de fato, é vivenciar Cristo a cada dia. É aquele verbo, aquele ditado que a gente fala, né? Nos seus passos que faria Jesus. E é justamente isso. Se é Cristo que vive em nós, Paulo vai dizer, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então, não sou mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. E aí sim eu posso me considerar cristão. Do contrário, não. Então, se Cristo não vive em mim, se Cristo não reina na minha vida, então eu não posso ser nem considerado cristão. Mas para que isso aconteça, obviamente, que diariamente eu preciso estar buscando a sua presença. Aí nós entramos no tópico 1, que fala a importância da devoção pela palavra e pela oração. A devoção ela vem do latim devotio, né, que fala de dedicação, fala de cuidado, de apreço, de amor pelo que se faz. Quando nós olhamos lá o Salmo 1, né, Salmo 1, verso 1 e 2, ele diz o seguinte, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o quê? Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, primeiro, é constante, porque é de dia e de noite, é uma meditação constante. Ele faz a leitura da lei, aquela lei ela desce ao coração porque ele começa a meditar naquilo que ele está lendo. Não é uma leitura mecânica, eu preciso ler a Bíblia todo dia, então vou lá e eu leio e pronto. Mas o que você leu? Não sei, não entendi. Não,
é uma leitura que traz uma meditação e, através dessa meditação, trará, com certeza, uma mudança de postura. Trará uma reflexão, e essa reflexão fará com que a pessoa que está meditando mude o seu comportamento com base na palavra que ela está estudando. E interessante que esse exercício para o salmista é um prazer, é uma alegria, é um contentamento. Jeremias ele também vai escrever no capítulo 15, e no verso 16, ele diz o seguinte: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, Jeremias ele tinha prazer, contentamento na palavra de Deus, a ponto de ele chamar, de dizer que ele está comendo a palavra e que sente gozo e alegria ao ler a palavra de Deus. É desta maneira que nós devemos nos achegar à palavra de Deus, sentindo prazer na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e que essa meditação seja algo constante, dia a noite, não apenas aos domingos, não apenas quando tem algum momento específico, mas que seja algo, primeiro, partindo de nós. Não que alguém tenha que nos obrigar a fazer, porque tem que ser prazeroso. Então tem que partir de nós e tem que ser algo diário. Jesus Cristo ele vai dizer em João no capítulo 5 e no verso 39, ele diz o seguinte: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus é algo imprescindível na vida do cristão. São as palavras das Sagradas Escrituras que nos levam, que revelam quem é Jesus Cristo e nos levam para próximo de Jesus Cristo. Então, nós, enquanto cristãos, nós não podemos abrir mão do estudo, da leitura, do contato com a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo ele vai dizer também em Mateus no capítulo 22, no verso 29, dizendo o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós precisamos tanto estar, sermos íntimos da palavra de Deus, mas também não podemos abrir mão da manifestação do poder de Deus. Então, nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, mas também temos que ter experiências com o poder de Deus, experiências com o Espírito Santo de Deus, experiência com a oração, experiência com os dons, experiência com aquilo que Deus ele pode nos conceder através do seu Espírito Santo. Porque os dois extremos é algo muito perigoso. Se nós nos atentarmos unicamente para a letra, para a palavra em si, nós corremos um risco muito grande de virarmos legalistas. E se nós também nos distanciarmos da palavra e formos vivenciar apenas o sobrenatural de Deus, nós podemos fatalmente virarmos fanáticos. O que Jesus Cristo ele nos orienta é a vivermos um equilíbrio de um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas também de uma experiência muito profunda no Espírito Santo. E que essa junção do conhecimento de Deus e das experiências que o Espírito Santo pode nos promover, é isso que nos fará termos um crescimento maduro diante dele. E falando também a respeito da oração, nós estamos falando um pouco da palavra, né, a necessidade da palavra. Obviamente que se a gente for entrar nessa seara, a gente vai nos ater demasiadamente, mas de uma maneira muito sucinta. Parte do fervor espiritual da leitura da palavra de Deus. Então, da leitura da palavra de Deus e do aprendizado da palavra de Deus. É por isso que a gente não pode abrir mão da escola bíblica dominical, a gente não pode abrir mão do culto do ensino, e a gente também não pode abrir mão de uma vida diária devocional diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, a Bíblia nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois,
com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É interessante essa parte do versículo 16, que ele vai falar: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus ele está dizendo assim: nós precisamos buscar a presença de Jesus Cristo, buscar a presença de Deus, para termos, vamos dizer assim, graça em saldo. Eu não busco porque eu preciso. Claro, todos nós precisamos de Deus, mas eu busco pelo prazer, eu busco para crescimento, para fortalecimento, mas só não no momento do desespero. Vivemos uma vida completamente alienada, completamente distanciada das coisas de Deus. Agora que eu preciso, então eu vou buscar. Agora que eu preciso, agora eu vou me ajoelhar. Agora que eu preciso, agora eu vou jejuar. Agora que eu, entendeu? Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: a gente precisa sempre nos achegar com confiança ao trono da graça para alcançar misericórdia. Para quê? Para que no momento em que a gente precisar, no momento oportuno, a gente ter essa abertura diante de Deus, ter graça. Eu chamo isso de graça em saldo, né? Termos graça em saldo com Deus, e aí Deus nos concede essa graça que nós precisamos em momentos de dificuldade. Se a gente for olhar a vida de Jesus Cristo ele vivia orando. Jesus Cristo, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele não abria mão do costume, da disciplina de buscar a presença de Deus. Lucas, no capítulo 5, no verso 15 e 16, ele vai dizer que, porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Por diversas vezes na Bíblia a gente vai ver Jesus, após um ministério de ensino, após um momento com o povo, ele se retira para orar. Jesus Cristo ele entende que a oração é de extrema importância para o ministério dele, e por isso ele não abre mão desses momentos com o Pai de oração. Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, Paulo nos escreve: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é necessário que nós vivamos uma vida de constante oração para podermos manter acesa a chama do fervor espiritual nas nossas vidas. Tiago ele também vai nos escrever no capítulo 5, no verso 16, dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Duas coisas aqui que Tiago está mostrando que é de extrema importância. Não apenas a vida de oração, porque ele vai falar assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas Paulo também nos convida a intercedermos uns pelos outros. Ou seja, não é eu ir lá e orar só por mim porque eu estou precisando, mas é nós, enquanto membros de uma comunidade cristã, entendermos as necessidades uns dos outros e orarmos uns pelos outros, um suportando ao outro nas orações. E claro, se está na nossa mão, então vamos agir, né? Não apenas orar. Não vou orar para Deus poder mandar comida para alguém se eu tenho comida dentro de casa e eu posso fazer isso por alguém. Então, assim, aquilo que está à minha mão para fazer, eu faço, tem que fazer. Agora, aquilo que não está, aí nós vamos orar para que Deus comece a operar na vida da comunidade, na vida da igreja. Agora, querido, nós entramos no tópico 2, que vai falar sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. O comentarista ele vai falar sobre a diferença, né, dos conceitos, né, cheios do Espírito Santo enquanto batismo e cheios do Espírito Santo enquanto plenitude, né? Ele já aborda sobre isso, e na lição número 3 também fala sobre isso, a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é o que nós encontramos lá em Atos, no capítulo 2, no verso 4, que vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Porém, aquele momento do Pentecostes ali em Jerusalém, os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo, mas aquilo ali foi um revestimento do Espírito Santo
com dons espirituais. Não é o objetivo da nossa lição, mas o apóstolo Paulo ele vai falar acerca dos dons espirituais, e os dons espirituais ele é um revestimento de poder para fins específicos, ou seja, são ferramentas que nós recebemos da parte do Espírito Santo para que nós possamos executar a obra para a qual nós fomos chamados, a obra da evangelização. Agora, muito antes de eles serem batizados ali com o Espírito Santo, em João no capítulo 20, a própria lição nos mostra, João no capítulo 20, versículo 22, Jesus Cristo com ele, Jesus Cristo já tinha ressurreto, mas estava com seus discípulos, porque depois de ressuscitado, Jesus Cristo ainda permaneceu com seus discípulos ali em torno de 40 dias. Então, nesse período, a Bíblia nos mostra ali em João no capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ou seja, ainda Jesus Cristo estava com seus discípulos quando eles receberam da parte de Jesus Cristo o Espírito Santo. Jesus Cristo foi assunto aos céus e disse para os seus discípulos, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Ele não está falando assim, ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Não, ficar em Jerusalém para sermos revestidos de poder. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi dado a eles através da pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava com seus discípulos. Então aí fica muito claro a distinção entre o batismo com o Espírito Santo e o recebimento do Espírito Santo que a gente tem quando nós somos convertidos. Então, a partir do momento que nós somos convertidos, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. E esse Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos reveste, ou seja, ele nos concede dons para podermos trabalhar em prol do reino de Deus. Aí entra o texto da nossa lição, que ele vai dizer justamente, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele não está preocupado se os cristãos vão tomar vinho ou não. Não é esse o objetivo do que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu já vi, inclusive, teses teológicas a respeito desse versículo, dizendo que o cristão está proibido de tomar vinho, de coisa e tal. Não é isso que o texto está dizendo. Eu não vou nem entrar nessa seara, não vou entrar no mérito dessa questão, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que é o seguinte, ninguém se embebeda com gole. Você toma um, toma dois, toma três, e não percebe quando começa a estar embriagado. E você permite que aquilo que você está ingerindo tome conta de você. Essa expressão no original, o embriaguez, a embriagar-se, né, é metusco, ele é intoxicar, ou seja, gradativamente a pessoa está se intoxicando até que ela perca a razão e comece a fazer todo tipo de loucura. O apóstolo Paulo está muito mais interessado no conceito de nós nos deixarmos entregar às nossas próprias paixões de maneira desmedida. É o que Gálatas vai nos dizer, né? Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, no verso 16 e 17, ele vai dizer o seguinte, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência da carne aqui é justamente o desejo desordenado da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que o apóstolo Paulo está dizendo, então, voltando para o embriaguez, é que nós não podemos nos dobrar, nos inclinar para a concupiscência da carne, perdendo as forças, perdendo a consciência espiritual que nós temos e nos deixarmos sermos engodados pela nossa concupiscência, pelos nossos desejos desordenados. E o próprio João vai dizer na sua primeira carta de João, capítulo 2, versos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando a gente vê essa passagem, não vos embriagueis com vinho,
O que Paulo está nos dizendo é que nós precisamos nos encher, nos revestir do Espírito Santo. Não é para que, eu preciso estar cheio do Espírito Santo porque eu não posso beber. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu preciso permanecer cheio do Espírito Santo para ter forças suficientes para controlar as minhas paixões, para mortificar as paixões, para que essas paixões não tirem de mim o Espírito de Deus que habita em mim. Então, e para que isso aconteça, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E como que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Através de uma vida diária de devoção da palavra de Deus e da busca da oração, que é o que nós já vimos no tópico 1. E agora nós entramos no tópico 3, já praticamente finalizando a nossa lição, onde ele vai falar sobre sermos vigilantes contra a frieza espiritual. O autor da nossa lição, ele coloca como uma identificação, como que nós vamos identificar alguém que está cheio do Espírito Santo ou numa vida de fervor. E ele coloca 3 aspectos, né? Testemunho transbordante, dar graça em tudo e sujeição. Eu iria um pouco mais além, né? Mateus, ele no capítulo 3 e no verso 8, João, ele falando para os fariseus, raça de víboras, falando um monte de coisa, e ele vai dizer o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, como eu sei que alguém possui o Espírito Santo de Deus na sua vida e vive uma vida de fervor espiritual? Frutos. Pelos frutos a gente conhece. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em Mateus no capítulo 7, no versículo 20, portanto, pelos seus frutos eu os conhecereis. E ele vai dizer, nesse mesmo livro, Mateus, capítulo 12, verso 33, ele diz o seguinte: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelos seus frutos que se conhece a árvore. Então é muito claro a gente entender e perceber um cristão que está cheio do Espírito Santo. Um cristão que está cheio do Espírito Santo é aquele cristão que fala em línguas, que profetiza, que faz aquilo outro, que faz um monte de barulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que a igreja de 1 Coríntios era uma igreja extremamente... ela demonstra uma riqueza de manifestação de dons espirituais, ao mesmo ponto que demonstra grandes problemas internos com relação à moralidade, com relação a pecado. Então, a plenitude do Espírito Santo não está ligada com manifestação de dons espirituais. Lembrando, os dons espirituais são ferramentas, não é os dons espirituais que mede a santidade ou o nível de fervor espiritual de ninguém. O que mede o fervor espiritual é fruto. É o fruto. É isso que denota o quanto nós estamos próximos ou não de Deus. E muitas vezes nós vivemos uma ênfase, não é errado, tá? Uma ênfase de busca pelos dons espirituais, sim, temos que buscar. O apóstolo Paulo ele fala, buscai, pois, com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo nos instiga, nos convida a buscarmos os dons espirituais. Agora, o cristão deve prioritariamente buscar ter uma vida plena no Espírito Santo, uma vida cheia, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a busca pelos dons espirituais é uma consequência do servir a Deus. Jesus Cristo ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e depois ele fala assim, e esses sinais seguirão. Ou seja, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, quando você se propõe a servir, os sinais nos acompanham. Mas para que nós venhamos a servir primeiro, a gente precisa estar cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus, e aí, sendo cheios do Espírito Santo, realizando a obra de Deus, os sinais agora nos acompanham. Aí nós somos revestidos de poder. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos andavam com Cristo, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, eles estavam vivendo na plenitude do Espírito Santo. Só que agora eles precisavam iniciar uma obra para a qual eles foram chamados, que é pregar o evangelho a todas as nações. E
quando ele se propõe a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho, eles são revestidos com o Espírito Santo de Deus. Eles são batizados com o Espírito Santo de Deus e recebem dons espirituais para a proclamação do Evangelho. Aí, o apóstolo Paulo ele nos escreve em Gálatas no capítulo 5, no verso 19 a 21, e ele vai dizer, porque as obras da carne, aí a gente consegue entender, tá frio ou tá quente? Vamos ver os frutos. O fruto é o quê? É obra da carne. São manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos escrevo, como já antes vos vistes, e que os que cometem tais coisas não herdarão no reino de Deus. Não, mas ele fala em língua estranha. Tá, mas ele fala em língua estranha, mas fala mal do irmão, ele quer colocar inimizade entre as pessoas, ele não paga o que é devido, ele rouba daqui, rouba dali. Mas ele fala em língua estranha. Não está vivendo a plenitude do Espírito Santo. Ele pode até manifestar os dons do Espírito Santo, mas ele não está vivendo a plenitude do Espírito Santo. Agora, em contrapartida, em Gálatas 5, capítulo 22, versículo 25, a gente vai ver a respeito do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o quê? É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é justamente isso. De que maneira nós estamos frutificando? Nós estamos frutificando o fruto do Espírito? Mas o fulano ele não fala em língua todo culto. Não precisa falar em língua todo culto para provar que é espiritual. Ele pode estar lá tranquilo, ser uma pessoa mais intimista, mais sossegada, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa benigna, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem temperança. Então, é nessa forma que a gente vai medir que realmente essa é uma pessoa que está próxima de Deus, enquanto a outra, conforme o apóstolo Paulo fala, é que nem lata vazia que faz barulho, que tine, mas não tem amor dentro dela. Não tem o amor para perdoar, não tem o amor para se submeter ao pastor, não tem amor para poder dar graças a Deus em todo o tempo. E aí entra o que o comentarista nos trouxe, né, os 3 aspectos, e por isso que eu fui mais. Então, não tem graça, não tem amor para dar um testemunho transbordante, não tem graça, não tem amor para dar graças de todas as coisas. Está passando por dificuldade, está passando por um momento de aflição, vamos dar graças por tudo que Deus ainda continua fazendo em nosso favor, e vai falar da sujeição também, amor e graça que nós precisamos. Isso tudo é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo, frutífera no Espírito Santo, e não uma vida de manifestação de dons espirituais. Lembrando, a manifestação dos dons espirituais é para o exercício daquilo que Deus tem nos confiado. E vida plena é aquela comunhão que nós temos com Deus. E de que forma as pessoas veem isso? Através dos frutos que nós venhamos a demonstrar. Queridos, então, essa foi a nossa lição deste domingo. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Tá? Foi muito prazeroso para mim poder estar com cada um dos amados irmãos, podendo falar a respeito da palavra de Deus. Então, querido, concluindo, que nós realmente possamos viver essa vida de fervor espiritual, de plenitude do Espírito Santo, uma busca diária pela palavra de Deus, pela oração, disciplina dessas práticas, para que nós possamos realmente viver cheios do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo domine a nossa vida, domine as nossas ações, que Cristo realmente reine sobre as nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade.